Olá, fetistas e simpatizantes. Bem-vindos a mais um episódio das Confissões de uma Dominatrix. Eu sou a Mistress Kaizen, dominadora profissional, mentora, educadora fetichista e, óbvio, apresentadora desse podcast. Uma das perguntas que eu mais recebo é como é que funciona uma sessão de dominação profissional. E eu consigo compreender que grande parte de vocês tem essa mesma questão. E portanto, hoje eu vou não só explicar como funciona uma sessão desde o primeiro contato até o fim, mas também dar como exemplo a minha sessão favorita dessa última semana. Um disclaimer importante antes de começarmos a navegar mais a fundo nesse assunto. As minhas sessões são construídas com base no meu estilo de dominação, nas minhas práticas, dos meus interesses. Cada dominadora tem uma estrutura diferente e uma forma que gosta de conduzir as suas sessões. Por isso, somos todas diferentes, assim como servos, submissas, escravos, que nos servem. Por isso, cada uma das minhas sessões é construída com base nos nossos fetiches em comum, sempre levando em consideração os limites existentes. Todas as sessões de BDSM, que para quem se encaixa nos curiosos que estão me assistindo, as sessões de BDSM englobam uma série de fetiches e práticas, incluindo bondage, que é restrição parcial ou total dos movimentos, disciplina, que é o ato de treinar alguém exatamente como você quer, tendo suas punições e as suas recompensas. Também engloba dominação, o ato de dominar alguém. Submissão, o ato de ser dominado por alguém, com uma troca parcial ou total de poderes. Assim como sadismo, que é o fetiche onde você sente prazer em causar dor, sofrimento, seja físico ou mental. Assim como também masoquismo, que é o ato de receber essa dor. E, portanto, cada pessoa pode se encaixar em uma letra, como pode não se encaixar em outra, como pode se encaixar em todas. Depende muito dos seus fetiches, das suas práticas, dos seus interesses. Nem toda pessoa submissa é masoquista, nem toda pessoa dominante é sádica. Portanto, tenham em mente que cada sessão é completamente diferente. E não é porque eu gosto de uma prática que necessariamente vamos a praticar. Os limites são importantes e para ser BDSM é necessário ser são, seguro e consensual. E também é necessário que você esteja a par de todos os riscos envolvidos. Uma sessão de dominação começa logo no contato. Se você é uma pessoa submissa, um escravo ou apenas um fetichista em busca de uma prática específica, é importante descobrir quem que você quer servir, quem que você quer entrar nesse caminho com. No meu caso, você entra no meu site, lê sobre as minhas práticas, sobre os meus fetiches, sobre os meus limites. E se achar que nós somos compatíveis, em menor ou maior grau, vai seguir todas as instruções que estão no meu site acerca de como me contactar. E foi exatamente isso que esse escravo fez. Vamos chamar ele de cinquentão que começou a viver a vida de uma forma genuína agora.
E, portanto, ele se apresentou, disse seu nome, a sua idade, de onde é, experiência passada, que só houve uma. Disse também que estava aberto a explorar tudo aquilo que não fosse um limite. E também já disse logo a sua disponibilidade, o que é algo que eu aprecio sempre muito. E encerrou a mensagem dizendo que queria saber qual que é o tributo, de forma a prosseguirmos com a marcação imediatamente. Ao ler a sua mensagem, palavra por palavra foram despertando a minha criatividade, a minha dominância, meu sadismo estavam vindo de dentro para fora, já criando ideias de como eu iria dominar, usar e abusar aquele escravo. Era como se essas palavras ecoassem dentro da minha cabeça e dessem início a um processo que, para mim, é absolutamente fantástico. Ele tem uma abertura, uma predisposição, uma preferência, um fetiche, um kink, em estar sendo completamente restringido dos seus movimentos, em estar sendo humilhado, estar levando com um belo de um treinamento anal. Tudo isso enquanto serve a sua deusa, está disposto a fazer tudo aquilo que eu preciso para me agradar, para o meu prazer, pelo meu entretenimento. E eu já percebi naquele momento que eu iria me divertir mesmo imenso com ele. Respondi a mensagem logo com um tributo. Dei a minha disponibilidade, se encaixava com a dele. Ele logo de seguida enviou metade do tributo como depósito, que é uma prática extremamente comum entre nós, dominadores profissionais, e garante que caso o nosso submisso, nosso escravo, falhe e falte a sessão, pelo menos o meu tempo é recompensado por essa falha. Assim que eu recebi o depósito, eu enviei a lista de instruções de preparo para garantir que o meu escravo viesse pronto, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Assim que ele leu todas as minhas instruções iniciais, ele ficou tão animado que decidiu prolongar a sessão logo ali por mais 1 hora, tendo a duração de 2 horas e meia. 2 horas e meia em que estaria sendo torturado por mim, usado, abusado, tendo seus limites levados ao extremo, servindo como um objeto para o meu prazer. Exatamente como eu gosto. E não só decidiu prolongar o seu tempo comigo, a sua servidão, mas também implorou para que, por favor, se existisse possibilidade, adiantar a sessão de amanhã para hoje. E por sorte a dele, eu tinha disponibilidade exatamente para 2 horas e meia, tendo o dia e a hora definidos, o depósito adicional já enviado. Agora era só esperar que em 2 horas estivesse cá para me servir. As minhas sessões são divididas em 3 atos. As regras, onde os meus submissos aprendem exatamente como me servir dentro dos meus parâmetros. Aprendem que não podem se comportar de tal maneira. Cada um dos meus submissos recebem regras personalizadas para o meu objetivo com a sessão. Entretanto, algumas delas se aplicam a cada um de vocês.
O segundo ato é onde nós nos divertimos. Eu, garantidamente, sempre. Os meus submissos, depende. Se responderem bem a todas as minhas ordens e se comportarem exatamente como eu quero. E depois, no final, nós temos o que chamamos de aftercare, ou um cuidado final, onde nós conversamos sobre tudo o que aconteceu na sessão. E algumas mudanças, como todas as sessões, podem ser aplicadas. Eu encerro cada uma das minhas sessões de acordo com aquilo que eu sinto, com a minha intuição e com as minhas vontades. Mas sempre conversamos sobre tudo o que aconteceu, pontos altos, momentos favoritos, se tem alguma coisa que não repetiria. Assim que o meu novo escravo chegou ao estúdio, ordenei que se ajoelhasse, que beijasse as minhas botas, que se pusesse de quatro e que me seguisse aqui para dentro. Já aqui dentro, entregou um tributo, agradeceu pela oportunidade de me servir. E eu perguntei se existia alguma coisa que ele quisesse falar antes de iniciarmos. E aí começaram as suas súplicas absolutamente patéticas e humilhantes para ir à casa de banho, fazer um xixizinho. Hum, eu disse que ele poderia, sob uma condição: que se humilhasse para mim, que aumentasse suas súplicas e que me mostrasse logo o quão ridículo é. E foi assim que ele fez, súplica após súplica, enquanto eu ria, quão patético aquele. Não dá nem pra chamar de homem. Aquele servo estava. Cuspi na boca dele, dei um tapa no seu rosto e mandei que fosse pra casa de banho, de quatro, andando igual um cãozinho, igual um capacho, porque é exatamente isso que ele é. Ordenei que fizesse xixi sentado, em seguida que lavasse as mãos, se pusesse de quatro novamente e viesse pra dungeon. Aí expliquei as regras, uma a uma. Não poderia olhar nos meus olhos. Não poderia falar nada sem colocar a mão para cima. Só abria a boca quando eu ordenasse, quando eu perguntasse alguma coisa, ou então para falar as suas palavras de segurança. Amarelo para diminuir a intensidade, vermelho para parar completamente. Disse: se comportasse mal, que se não estivesse à altura de me servir, com certeza seria punido. Mas que se fizesse um bom trabalho, se cumprisse todas as minhas ordens, exatamente como eu quero, que aí, talvez, se eu quisesse, seria recompensado por bom comportamento. Eu não consigo lembrar exatamente o porquê de eu ter punido ele, mas logo aí, por alguma insolência ou desobediência da sua parte, mandei que ficasse com a cabeça no chão e o cuzão todo pra cima. E usei a minha ferramenta de tortura favorita, a minha mão, e ordenei que contassem cada um dos tapas. A sua pele foi ficando cada vez mais vermelha. E foi aí que eu peguei o meu chicote favorito e desferi 6 chibatadas, 3 de cada lado. Deixei a sua pele bem marcada. Em seguida, passei a minha mão e ele agradeceu pela oportunidade de estar sendo um servo melhor para mim. Cada uma das punições são sempre divertidas para mim,
mas punições não são divertidas para quem as recebe. Punições têm o intuito de educar, de disciplinar, de ensinar. Aproveitei que meu escravo estava de 4 e eu, muito curiosa para ver quão dilatado, quão arrombado ele já estava. E, para minha surpresa, estava tão apertadinho que nem parecia que já tinha entrado alguma coisa lá. Eu tenho alguns submissos escravos, cisses, que chegam e dizem que nunca tiveram nenhuma experiência ou que têm pouca experiência. E assim, estão mais abertas do que um túnel de passagem de carros. E por isso que eu chamo essas pessoas, pessoas, coisas, especificamente de viadutos. Viadutos virgens. Ai, mas claramente não era o caso. Ele já havia tido uma experiência 2 anos atrás, como ele havia me relatado na sua primeira experiência como dominadora profissional, a qual ele tinha adorado essa parte do estímulo anal. Grande parte de vocês adora. Ele não era diferente. E assim que comecei, ordenei que ele implorasse por mais. E se ele parasse, eu também iria parar. E ele implorou, 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 implorou. Mas estava tão apertadinho que nem o meu menor dos acessórios cabia ali dentro. Por isso, eu fui buscar um plugzinho bem pequenininho da largura de um dedo e coloquei. Enquanto ele estava sendo alargado, eu decidi que era hora de me divertir mais com aquele escravo que estava ali na minha frente para o meu entretenimento e prazer. Comecei por torturar os seus mamilos, chegando quase lá perto e parando, frustrando cada vez mais o meu escravo, onde ele implorava, gritava, por favor, mistress, o que eu preciso fazer, por favor. Absolutamente patético. E nisso, coloquei uma trela na sua coleira. Mandei que ficasse de 4 e que fosse beijando o chão à medida que eu caminhava, para provar que merecia sentir as minhas unhas tocando seu mamilo. E ele assim fez, completamente atrapalhado, sem conseguir seguir o meu ritmo de caminhada, sendo puxado quase que enforcado pela sua coleira. E assim ele foi provando, beijo após beijo no chão que eu piso, o quanto que ele queria sentir as minhas unhas. Mas não era bom o suficiente. Cuspi no chão e ordenei que ele lambesse, deixasse tudo limpinho com a língua. E ele assim obedeceu. Mandei que se ajoelhasse de volta para cima e dei umas boas chapadas naquela cara patética. E ele, gemendo, agradeceu e disse mais uma vez, com permissão óbvia: por favor, mistress, toca nos meus mamilinhos. Eu já estava farta de ouvir ele suplicando. Suas súplicas já estavam repetitivas, sem criatividade. E por isso peguei uma mordaça, coloquei na sua boca, para que ele não pudesse falar nem uma palavra. E assim, amordaçado, se colocou aos meus pés, suplicando com as mãos aos peitos, sem poder dizer nada, implorando de uma forma não vocal, absolutamente patético, como punição por ter levado as mãos ao teu peito para suplicar sem autorização. Eu busquei as minhas algemas
e deixei as suas mãos imobilizadas para trás. Nisso, amordaçado e algemado, ele cometeu a falha gravíssima de olhar para mim. Seus olhos cruzaram com os meus. E foi nesse momento que, sem autorização para olhar para sua dona, eu tirei o privilégio da visão. Coloquei uma máscara de couro com 2 aberturas nas narinas. Amarrei bem apertada. E agora, sem poder falar, com as mãos presas atrás nas suas costas e vendado com uma máscara que não permitia nada além de uma respiração restringida, onde a qualquer momento eu poderia só tapar os buraquinhos e ele não receberia o privilégio que é poder respirar na minha presença. E foi assim que eu puxei pela coleira, fiz que andasse devagarzinho atrás de mim e levei até a minha cruz de Santo André, onde eu prendi com as suas mãos e com seus pés. E lá estava um escravo preso, algemado à minha cruz, amordaçada, sem conseguir ver e respirando por causa da minha boa vontade. E aí iniciei finalmente a tortura dos seus mamilos. Usei as minhas unhas que ele tanto implorou, os meus dedos, várias das minhas ferramentas, desde as minhas rodas de picos até as minhas bombas de vácuo. Ele gemia por detrás da mordaça, implorando por mais. E assim eu me diverti com ele, tortura após tortura, até que ele sinalizasse a sua palavra de segurança, ou melhor, gesto de segurança. E aí parei completamente o que eu estava a fazer. Imediatamente tirei a máscara, tirei a mordaça, desatei-o completamente. Perguntei o que é que se passava, se ele estava bem. Ele disse que estava muito quente. E sendo assim, eu ordenei que ele se sentasse, que bebesse água. E nisso, conversamos um pouco sobre tudo o que havia acontecido até aquele momento na sessão. Ele disse que tinha adorado absolutamente tudo, em especial não conseguir ver nem adivinhar o que queria acontecer com ele de seguida. Eu me diverti mesmo muito com ele. Depois que o meu escravo já estava hidratado e recuperado o suficiente, ordenei novamente que juntasse os seus pulsos e os seus tornozelos. E mais uma vez foi restringida, dessa vez de 4 com uma corrente, ligando os seus tornozelos aos seus pulsos. Sem conseguir se mexer, sem opção nenhuma, senão ficar com o rabo completamente exposto para mim. E foi assim que eu retirei o pluguezinho lá de dentro. E o meu escravo já estava muito mais arrombado do que estava anteriormente. E foi aí que dei início à alargação, ou continuar o arrombamento do meu servo. Foi buscar uma das minhas réplicas, que coube com perfeição dentro dele, enquanto ele gemia
implorava por mais e me agradecia em simultâneo. Eu ia cada vez mais rápido e cada vez mais fundo, até chegar o momento onde ele já estava preparado para receber uma réplica maior. Mas, para provar que era digno de receber tal réplica, ele ia ter que estar engolindo até o fundo da garganta. Ordenei que se ajoelhasse. E ele, com os movimentos todos restringidos e com muita dificuldade, conseguiu se ajoelhar mais ou menos. Ordenei que abrisse a boca e que mostrasse o que estava disposto a fazer para receber tudo aquilo lá dentro. E nesse momento eu fiquei completamente chocada com a sua habilidade. Claramente não era a primeira vez que ele estava fazendo aquilo. E eu perguntei e ele disse que sim, já havia acontecido uma outra vez. Não sei se acreditei que tenha sido apenas uma vez, mas definitivamente ele tinha experiência e sabia exatamente o que estava falando. E foi por isso que eu peguei a minha réplica de 3 pontas, coloquei na frente dele e ordenei que ocupasse as suas mãos enquanto ocupava a sua boca, e com a boca preenchida, que implorasse para levar aquela réplica já toda molhada dentro das portas do fundo. E dessa vez entrou com alguma dificuldade, mas ele, como um bom escravo, aguentou tudo pela sua dona, gemendo, abafado, tentando fazer um multitasking com 4 réplicas, uma em cada mão, e uma em cada abertura. Depois de me divertir mais e mais e mais com ele, ordenei que tirasse uma mão, colocasse a cabeça diretamente no chão, que trouxesse a mão lá naquela desculpa pequenininha de uma minhoquinha que ele tem entre as suas perninhas, e que sentisse o quão patético ele era em estar assim, tão excitado, em estar numa posição tão degradante. E de seguida ordenei que levasse até a boca, que limpasse todo aquele líquido de idiota que estava saindo de dentro dele. Suco de perdedor. E ordenei que levasse mais uma vez e que começasse como quem faz uma pinça com os dedos, a mexer para cima e para baixo, para cima e para baixo, enquanto ele levava uma réplica 4 vezes maior do que a minhoquinha dele. E foi assim que eu ordenei que ele tivesse um orgasmo. Indo cada vez mais rápido e dentro de 5 segundos. Eu cheguei só no 13 e ele já tava gemendo da forma mais patética que eu já ouvi, enquanto ele explodia com o que ele disse mais tarde, que foi o melhor momento de prazer da vida dele. Eu ordenei que ele se limpasse com a boca e ele assim fez. Entreguei um guardanapo embebido em álcool e ordenei que limpasse as mãos e ele assim o fez. Jogou o papel no lixo e voltou engatinhando. E ordenei que então se deitasse. E assim o guiei
de volta para o seu corpo, no que eu chamo de um ritual pós-servitude. Com o meu submisso deitado, ainda em êxtase, ordenei que fechasse os seus olhos e aí iniciei o processo de volta ao seu corpo. Pouco a pouco, meu escravo foi voltando para o seu corpo, entrando em contato mais uma vez com a sua personalidade cotidiana, voltando para a personalidade que conhece, apresentando para o seu novo eu, escravo submisso, completamente rendido, usado e abusado durante 2 horas e meia, para minha satisfação, meu prazer e o meu entretenimento. Fiz algumas perguntas habituais para saber como que ele estava sentindo, como ele se sentiu durante a sessão, os pontos altos, se teve algum ponto baixo, o que é que se passou pela sua mente enquanto estávamos engajando em novos e velhos fetiches. Conversamos também sobre como que a experiência foi para mim. E foi muito interessante as considerações finais. E ele disse que o que ele mais gostou foi estar preso à cruz, amordaçado com uma máscara que permitia um fluxo bem pequenininho de ar. Nesse momento ele sentiu que ele não tinha mais decisão nenhuma sobre ele. Foi um momento onde ele percebeu que ele é um escravo, que não tem decisão sobre o que acontece com ele. Ele percebeu que ele era meu e que, dependendo das minhas vontades, sendo eu extremamente sádica, ele estava completamente à minha mercê, sem hipótese alguma de tomar qualquer decisão. Como eu disse em alguma altura desse episódio, ele está em um momento da vida onde começou a aproveitar todos os teus desejos e impulsos que foram reprimidos durante imenso tempo. Teve uma experiência pela primeira vez há 2 anos atrás, mas essa experiência não chegou, segundo ele, nem sequer aos pés do que foi a nossa sessão. Depois disso, depois dessas considerações finais, eu estava muito curiosa para conseguir perceber melhor como foi que ele iniciou no meu mundo, ou o que fez ele, depois de tanto tempo, vir para uma segunda sessão, sendo que a primeira tinha sido em 2023. Ele disse que aquela sessão não foi tão profissional, tão estruturada, tão hierárquica quanto a minha. E por isso não tinha sido tão intensa, não tinha levado ele de uma forma tão profunda para dentro do seu espaço mental como escravo. O meu escravo contou mais uma vez que estava num momento da vida dele onde queria ter novas experiências e que seu foco era ter novas experiências. E que essa experiência, essa sessão comigo, tinha sido absolutamente incrível. E que ele estava triste por não viver em Lisboa, caso contrário, iria me servir sempre. E que com certeza, assim que retornasse, iria vir mais uma vez, ajoelhar perante a mim para me servir. Nós conversamos também, porque eu fico muito curiosa em saber de onde é que os fetiches surgiram. E também saber um pouco mais do histórico dos meus servos antes de estarem perante a mim. E ele disse que durante muitos anos ele esteve infeliz, tomando escolhas que não eram genuínas e autênticas dele. Escolhas essas que estavam sendo completamente
instigadas e criadas por uma pressão social que nós vivemos, quase que como expectativas compulsórias sociais, onde nós todos somos afetados em maior ou menor nível, onde nós temos toda uma linha do tempo para cumprir, estudar, entrar na universidade, encontrar alguém, graduar, casar, trabalhar, construir carreira, ter filhos e morrer. E para ele, assim como para mim, e acredito que para ti também, uma vida conformando com as expectativas alheias não é uma vida feliz. Ao meu ver, felicidade está ligado com a nossa autenticidade. E a menos que você viva a tua verdade, que faça tudo aquilo e tome decisões baseadas nas tuas vontades, nos teus desejos, para ti e não baseado naquilo que é esperado de ti. E que às vezes nós demoramos tanto tempo para perceber isso e continuamos nessa roda e os anos vão passando. E eu disse para ele que pior do que uma década, 2 décadas, 3 décadas, é isso mais um dia. E que ele havia encerrado esse ciclo. E que ele deveria estar muito orgulhoso dele próprio para tomar essas decisões baseadas naquilo que ele quer para ele. E todos nós temos nosso próprio tempo. Às vezes demora mais tempo, menos tempo para sair dessa roda de compulsividade social que nos é imposto. E eu acredito que, por mais que às vezes a gente tenha compulsões, desejos e vontades que sejam tabu, que não são aceitas em sociedade, algumas coisas que às vezes não têm um lugar seguro para discutir com as pessoas mais próximas, às vezes não existe uma abertura de mente o suficiente para alguém estar se abrindo em relação a fetiches, a vontades, a desejos que fogem da norma. Eu acredito que mesmo que você não tenha um espaço seguro num relacionamento interpessoal, seja romântico, amizade, familiar, por mais que você não tenha esse espaço seguro com outras pessoas, é importante, em primeiro lugar, antes de procurar construir isso com outras pessoas, construir isso contigo. É importante você se aceitar, não ter mais vergonha de tudo isso que foge à norma, mas constitui a pessoa que você é. Porque não tem como ignorar. Pode estar jogando mais pra dentro, em esperança que um dia essa vontade já não vai mais estar ali. Mas isso só vai te jogar mais pra baixo. Tá na hora de você criar um espaço seguro pra você próprio, onde você se aceita, onde você se ama. Porque, como diz um amigo muito querido meu, amor é ouvir e amor é compreender. Começa a se amar completamente. Porque se você ama todas as partes de você, por mais que algumas fujam da norma ou não sejam necessariamente aceitas nos teus meios sociais, se você aceitar isso dentro de você, às vezes já basta. Porque primeiro você aceita aí dentro e depois você vem até a mim, para o meu espaço seguro, onde nós podemos estar explorando tudo isso sem vergonha nenhuma. A menos, é claro, que vergonha seja o teu fetiche. Eu tenho uma indicação de um filme sobre uma sessão que, ao meu ver, deu muito errado. O filme se chama Sanctuary. É um filme de 2023 ou 2024, eu não lembro, mas que trata uma dominadora que vai ter com o seu submisso barra cliente num hotel. Eles fazem uma sessão e no início do filme eu tava a julgar tanto porque era uma sessão tão roteirizada
E assim, eu gosto de ter um cenário, mas sessões roteirizadas completamente esmagam a minha criatividade. E eu não gosto mesmo nada, então eu tava julgando, especialmente porque o roteiro quem tinha escrito era o submisso escravo em questão. Entretanto, a sessão vai acontecendo e eu vou mudando a minha opinião. Eu começo a achar que, ok, ela não é tão ruim assim como dominadora. Até que no final da sessão eles já estão no aftercare, conversando sobre tudo que aconteceu, e ele dá a notícia de que já não precisa mais dos seus serviços e que quer quebrar ali o acordo e a dinâmica dos dois. Porque ele já não quer mais engajar nisso. Tá na hora dele ser um adulto responsável e assumir os negócios que o seu falecido pai deixou. E ela surta. E o filme todo é sobre esse surto. E ela surta, e ele surta, e ela fica maluca, e ele fica pior ainda. E a certa altura eu pensei que o filme foi escrito como uma fantasia e um sonho molhado de um escravo. Mas terminou de uma forma muito interessante. E sem dar spoilers aqui, para toda pessoa que tem uma ideia que vai numa direção, sempre vai ter alguém que tem a mesma ideia, que é compatível e que vai na mesma direção. Por mais que isso beira loucura, compatibilidade é algo muito interessante e tem tantas pessoas no mundo. Não é porque você vive um meio tão pequenininho, onde às vezes você não pode falar sobre esse teu lado e partilhar isso com outras pessoas, não significa que não tenham outras pessoas que tenham lados que se encaixam com o teu. E eu tenho que dizer que esse filme, Sanctuary, é um romance entre uma dominadora e um escravo. Um romance muito fora do comum, com várias reviravoltas. Eu adorei o filme. Por isso, fica aí a indicação. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram do podcast, que é Confissões de uma Dominatrix. E lá eu quero que tu, como um bom ouvinte, envie qualquer pergunta que tenha ficado acerca desse assunto. E se a tua pergunta for boa o suficiente, pode ser que eu responda. Agora, seja um bom telespectador e vá me seguir em todas as minhas redes sociais. Elas estão listadas no meu site, mistresskaisen.com. E por hoje é isso. Agora vai, cumpre com as tuas tarefas. Dá like, comenta, compartilha. E até a próxima.